Fala aí, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar essa playlist sobre microbiologia e nesse vídeo vamos ver algumas doenças microbianas do sistema digestivo. Vocês sabiam que a maioria das doenças resulta da ingestão de alimentos ou água contaminada com micro-organismos patogênicos ou suas toxinas? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para mais notificações e façam seus comentários. É fundamental para a melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. As doenças do sistema digestivo são essencialmente de dois tipos: infecções e intoxicações. Uma infecção ocorre quando um patógeno penetra no trato gastrointestinal e se multiplica. Os micro-organismos podem penetrar na mucosa intestinal e crescer ali, ou então podem passar para outros órgãos sistêmicos. As infecções do trato gastrointestinal são caracterizadas por um atraso no aparecimento dos distúrbios gastrointestinais, enquanto o patógeno aumenta em número ou afeta o tecido invadido. Em geral, também há uma ocorrência de febre, que é uma resposta do corpo a algum organismo infeccioso. Enquanto que a intoxicação ela é causada pela ingestão da toxina pré-formada. A maioria das intoxicações, como aquelas causadas por Staphylococcus aureus, é caracterizada pelo aparecimento súbito, em geral em poucas horas, de sintomas de distúrbios gastrointestinais. E a febre é um dos sintomas menos frequentes. Ambas infecções e intoxicações frequentemente causam diarreia, que a maioria já vivenciou. Uma diarreia intensa com sangue ou muco é dominada de disenteria. Ambos os tipos de doença do sistema digestivo são também frequentemente acompanhados muitas vezes por cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Vamos começar vendo a intoxicação alimentar estafilocócica ou enteroxicose estafilocócica. Uma das principais causas de gastroenterite é a intoxicação alimentar estafilocócica. Staphylococcus aureus produz várias toxinas que causam dano aos tecidos ou aumentam a virulência do micro-organismo. A produção da toxina do tipo sorológico A, que é responsável pela maioria dos casos, frequentemente é correlacionada com a produção de uma enzima que coagula o plasma. E essas bactérias, então, são descritas como coagulase positivas. Essa toxina rapidamente ativa o centro reflexo do vômito no cérebro, causa cólicas abdominais e diarreia que vão vir na sequência. Essa reação é essencialmente de caráter imunológico. A enterotoxina estafilocócica é um exemplo modelo de um superantígeno. A recuperação normalmente vai se tornar completa dentro de umas 24 horas. O diagnóstico da intoxicação alimentar estafilocócica geralmente tem como base os sintomas, em especial o curto período de incubação característico da intoxicação. Os isolados de Staphylococcus aureus podem ser testados para a tipagem de um fago, um método usado para rastrear a fonte da contaminação. Essas bactérias crescem bem em cloreto de sódio e essa concentração frequentemente é usada em meios para um isolamento seletivo. O estafilococcus patogênico, em geral, fermenta o manitol e produzem hemolisinas e a coagulase e formam colônias amarelo-ouro. Quando crescem nos alimentos, eles não estragam de maneira óbvia. A shigelose. A shigelose também tem o nome de disenteria bacilar, que é para diferenciar da disenteria amebiana. A shigelose ela é uma forma mais grave de diarreia causada por um grupo de bastonetes gram-negativos anaeróbicos facultativos do gênero Shigella. Essas bactérias não possuem reservatório natural nos animais e são transmitidas de pessoa para pessoa. Existem 4 espécies patogênicas de Shigella: a Shigella sonei, a Shigella disenteria, a Shigella flexneri e a Shigella boyd.
Essas bactérias são residentes somente no trato intestinal de seres humanos, chimpanzés e macacos. Elas são intimamente relacionadas à Escherichia coli enteropatogênica. A toxina responsável é surpreendentemente virulenta e é conhecida como toxina Shiga. A dose infecciosa requerida para causar uma doença é pequena. As bactérias não são muito afetadas pela acidez do estômago e elas se proliferam até números imensos no intestino delgado. Mas o principal sítio da doença é o intestino grosso. E nesse local as bactérias se fixam a determinadas células epiteliais. E as projeções membranosas na superfície das células M levam as bactérias para o interior da célula. E as bactérias então se multiplicam nessas células e rapidamente se disseminam para as células vizinhas, produzindo a toxina Shiga, destruindo tecidos, e a disenteria vai ser o resultado do dano das paredes intestinais. A disenteria da shigelose pode causar até cerca de 20 evacuações em um dia. Os sintomas adicionais de infecção são cólicas abdominais e febre. A bactéria Shigella raramente invade a corrente sanguínea. Os macrófagos não somente falham em matar as bactérias Shigella, que fagocidam, mas também são mortos por elas. O diagnóstico, em geral, tem como base a recuperação de micróbios de raspados retais. Em casos graves de shigelose, a antibiótico terapia e a reidratação oral são adequadas. Atualmente, as fluoroquinolonas são os antibióticos de escolha. Além disso, a gente tem a salmonelose, ou gastroenterite por salmonela. As bactérias salmonela, elas são bastonetes gram-negativos, anaeróbicos facultativos e não formadores de esporos. Seu habitat natural é o trato intestinal de seres humanos e de muitos outros animais. Todas as salmonelas são caracterizadas patogênicas em até certo grau, causando a salmonelose ou a gastroenterite por salmonela. Patogenicamente, as salmonelas são divididas em salmonela tifoide e salmonela não tifoide, que causam uma salmonelose branda. A salmonela primeiro invade a mucosa intestinal e ali ela se multiplica. Ocasionalmente, ela dirige a passagem através da mucosa intestinal nas células M para penetrar no sistema linfático e cardiovascular, e dali pode se disseminar, eventualmente para afetar muitos outros órgãos. Elas se replicam rapidamente dentro dos macrófagos e a salmonelose tem um período de incubação de cerca de 12 a 36 horas. Geralmente tem uma febre moderada, acompanhada de náuseas, dor abdominais, cólica e diarreia. Até 1 bilhão de salmonelas por grama pode se encontrar nas fezes de pessoas infectadas durante a fase aguda de uma doença. A taxa de mortalidade, em geral, é muito baixa e a recuperação é completa em alguns dias, mas muitos pacientes continuam a disseminar o micro-organismo em suas fezes até por 6 meses. E o tratamento consiste basicamente em terapia de reidratação oral. O diagnóstico geralmente depende de isolar o patógeno nas fezes dos pacientes ou nos restos dos alimentos. O isolamento requer um meio especializado, seletivo e diferencial, e esses meios são relativamente de crescimentos mais lentos. Além disso, o pequeno número de salmonela geralmente encontrado nos alimentos representa um problema especial na sua detecção. A dose infectiva pode ser tão pequena quanto cerca de 1.000 bactérias, e atualmente testes com base de PCR são os mais promissores para tentar detectar essas pequenas quantias de salmonela nos alimentos. Então, esses testes requerem pelo menos cerca de 5 horas e vão identificar também os sorotipos clínicos mais comuns. Temos ainda a febre tifoide. O sorotipo mais virulento da salmonela é a salmonela tifo, que vai causar a febre tifoide. Ao contrário das salmonelas que causam salmonelose. Esse patógeno ele não é encontrado em animais e é disseminado somente nas fezes de outros seres humanos. Uma vez de ser destruída por células fagocíticas,
A Salmonella typhi se multiplica dentro delas e se dissemina por múltiplos órgãos, especialmente o baço e o fígado. No final, as células fagocíticas sofrem lise e liberam a Salmonella typhi na corrente sanguínea. O tempo necessário para que isso ocorra explica por que o período de incubação da febre tifoide é 2 ou 3 semanas e é bem maior que o da salmonelose, que é 12 a 36 horas. O paciente com febre tifoide apresenta febre alta, cerca de 40 graus, e cefaleia noturna. E a diarreia surge somente na segunda ou terceira semana, e a febre tende a declinar. Em casos graves, que podem ser fatais, a ulceração e a perfuração da parede intestinal também pode ocorrer. Cerca de 1 a 3% do número substancial de pacientes recuperados ainda se tornam portadores crônicos. E eles abrigam o patógeno na vesícula biliar e continuam a disseminar a bactéria por vários meses. Alguns desses portadores podem continuar a disseminar os micro-organismos indefinidamente. A recuperação da febre tifoide confere imunidade por toda a vida. A imunização normalmente não é feita nos países em desenvolvimento, exceto para pessoas que trabalham em laboratórios expostos a altos riscos ou até mesmo os militares. O declínio da efetividade dos antibióticos tem renovado o interesse pela vacinação nos países menos desenvolvidos. A vacina que tem sido mais usada é aquela com o patógeno morto ou inativado, que necessita ser injetada e induz altas taxas de efeitos colaterais. Vacinas de nova geração têm se tornado disponíveis e são bastante seguras, podendo ser utilizadas em crianças a partir de 2 anos de idade. Uma delas, a vacina de subunidades, que requer dose única, confere boa proteção por pelo menos 3 anos. Outra vacina viva atenuada, que pode ser tomada oralmente, em 3 ou 4 doses, também protege bem por pelo menos cerca de 7 anos. A cólera, ou cólera, né? O agente causador da cólera, uma das mais graves doenças gastrointestinais, é o Vibrio cholerae. Um bastonete gram-negativo, levemente curto, com um único flagelo polar. Os bacilos da cólera, eles crescem no intestino delgado e produzem uma toxina colérica, que induz as células do hospedeiro a secretarem água e eletrólitos, especialmente o potássio. O resultado, então, são fezes aquosas, contendo massas de muco intestinal e células epiteliais, chamadas de fezes de água de arroz, devido à sua aparência. Em torno de 10 a 20 litros de líquidos podem ser perdidos em um dia, e a perda súbita desses líquidos e eletrólitos causa um choque, colapso e, frequentemente, morte. Devido à perda de líquido, o sangue torna-se tão viscoso que os órgãos vitais são incapazes de funcionar adequadamente. Também vai ter vômitos violentos acontecendo. E o patógeno, ele não é invasivo. E a febre, então, geralmente não está presente. A gravidade da doença varia consideravelmente e o número de casos subclínicos pode ser várias vezes maior do que o número relatado. O diagnóstico tem como base os sintomas e o isolamento do vibrião colérico das fezes. Sob condições desfavoráveis, o vibrião colérico se torna dormente e as células se encolhem até o estado esférico não cultivável. O retorno das condições favoráveis no ambiente faz com que se revertam rapidamente a forma cultivável. Ambas as formas, então, elas são infecciosas. As pessoas com secreção de ácido estomacal prejudicada ou que estejam tomando antiácidos apresentam um alto risco de infecção. As pessoas normais elas requerem doses infectivas na ordem de 100 milhões de bactérias para que ocorra uma cólera grave. A recuperação da doença resulta em uma imunidade efetiva, mas somente para as amostras bacterianas com as mesmas características antigênicas.
As vacinas orais, elas fornecem imunidade de curta duração e eficácia moderada. O tratamento frequentemente inclui o uso de antibióticos, como as doxiciclinas, mas a terapia mais efetiva é a reposição intravenosa dos fluidos e eletrólitos perdidos. Em torno de 10% do peso do paciente são requeridos dentro de poucas horas. Temos a gastroenterite por Escherichia coli. Um dos micro-organismos mais abundantes no trato intestinal dos seres humanos é a Escherichia coli. E por ser tão comum e tão facilmente cultivada, os microbiologistas com frequência a encaram como um tipo de animal de estimação do laboratório. Essas Escherichia coli normalmente são inofensivas, mas certas linhagens podem ser patogênicas. Todas as linhagens patogênicas possuem fímbrias especializadas que permitem que elas se liguem a certas células do epitélio intestinal. E elas também produzem toxinas que causam distúrbios gastrointestinais denominados coletivamente de gastroenterite por Escherichia coli. A causa mais provável dos casos é uma das linhagens de Escherichia coli, a chamada Escherichia coli enteropatogênica. Ela é não invasiva, mas produz uma enterotoxina que causa uma diarreia aquosa que lembra um caso leve de cólera. Outra linhagem que é cada vez mais reconhecida como causa de diarreia do viajante, possivelmente é a segunda causa mais importante de gastroenterite, é a Enterocoli enteroagregativa. É um grupo de coliformes, assim denominado por uma forma de crescimento na qual as bactérias aderem-se umas às outras em uma configuração de tijolos empilhados. A Escherichia coli enteroinvasiva invade o aparelho intestinal, resultando em inflamação, febre e, algumas vezes, uma disenteria parecida com a causada pela Shigella. E, recentemente, as linhagens de Escherichia coli enterohemorrágicas tornaram-se conhecidas nos Estados Unidos como uma causa de vários surtos da doença grave. O principal fator de virulência dessas bactérias é a produção da toxina Shiga. E algumas vezes elas são denominadas toxina Shiga de Enterocoli. Não. E algumas vezes elas são denominadas toxina Shiga de Escherichia coli. Os taxonomistas consideram a Escherichia coli distinguível dos membros do gênero Shigella. Outro fator de virulência é a sua capacidade de se aderir à mucosa intestinal. As bactérias destroem as microvilosidades e induzem a formação de projeções semelhantes a pedestais onde se alojam. Em seres humanos, a toxina Shiga frequentemente causa somente uma diarreia limitada, mas em cerca de 6% das pessoas infectadas ela produz uma inflamação do colo, com sangramento profuso, chamada de colite enterohemorrágica. Diferente da Shigella, essas Escherichia coli não invadem a parede intestinal, mas liberam a toxina no lume intestinal. Outra complicação perigosa é a síndrome hemolítico-urêmica, a RUS, caracterizada por sangue na urina, frequentemente levando à insuficiência renal. A RUS ocorre quando os rins são afetados pela toxina. Os cuidados desse paciente envolvem principalmente a reidratação intravenosa e o monitoramento cuidadoso dos eletrólitos sérios. Entre os sobreviventes da RUS, alguns podem necessitar de diálise renal ou mesmo até de transplante. A úlcera péptica por Helicobacter pylori. Essa síndrome ela inclui úlceras gástricas e duodenais. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Apesar de 15% dos infectados desenvolverem úlcera, portanto, certos fatores do hospedeiro
provavelmente estão envolvidos. Por exemplo, pessoas com o grupo sanguíneo O são mais suscetíveis, o que é também verdadeiro para a cólera. O Helicobacter pylori, ele é considerado uma bactéria carcinogênica. O câncer gástrico se desenvolve em cerca de 3% das pessoas infectadas com essa bactéria, mas pessoas não infectadas normalmente não desenvolvem o câncer. Então, por meio de uma interessante adaptação, o Helicobacter pylori pode crescer no ambiente altamente ácido do estômago, que é letal para a maioria dos micro-organismos. O Helicobacter pylori ele produz grandes quantidades de uma urease, especialmente eficiente. É uma enzima que converte a ureia em compostos alcalinos, como amônia, resultando em um pH localmente elevado na sua área de crescimento. A erradicação do Helicobacter pylori com drogas antimicrobianas geralmente leva ao desaparecimento das úlceras pépticas. Os antibióticos geralmente administrados em combinação demonstram ser efetivos. O subsalicilato de bismuto, que é o peptobismol, também é efetivo, sendo frequentemente parte do regime medicamentoso. Quando as bactérias são eliminadas com sucesso, a taxa de recorrência da úlcera é de apenas 2 a 4% ao ano. Os testes diagnósticos mais confiáveis requerem a biópsia de um tecido e a cultura do organismo. Uma abordagem diagnóstica interessante é o teste de depuração respiratória da ureia. O paciente deglute ureia marcada radioativamente e, se o teste for positivo, cerca de 30 minutos depois, um CO2 marcado de forma radioativa pode ser detectado no hálito. Esse teste é bastante útil para determinar a eficácia da quimioterapia, pois um teste positivo é indicação da presença da Helicobacter pylori viva, né? E testes diagnósticos de fezes para detectar antígenos e não anticorpos para pylori são adequados para testes de acompanhamento após a terapia. Eles são testes não invasivos de escolha, principalmente para crianças. Esses testes sorológicos, após detectar os anticorpos, são de baixo custo, mas também são menos específicos, né, que a determinação da erradicação. Gastroenterite por Yersinia. Outros patógenos entéricos que estão sendo identificados com frequência cada vez maior são a Yersinia enterocolítica e a Yersinia pseudotuberculose. Essas bactérias gram-negativas são habitantes do intestino de muitos animais domésticos e frequentemente são transmissíveis ou transmitidas, né, na carne e no leite. Ambos apresentam a capacidade de crescer em temperaturas de 4 graus em refrigeradores. A Yersinia tem sido ocasionalmente responsável por reações graves quando contamina sangue de transfusão. Sua habilidade de crescer em baixas temperaturas aumenta seu número em sangue armazenado sob refrigeração até que suas endotoxinas possam resultar num choque para o receptor do sangue. Esses patógenos causam uma gastroenterite por Yersinia ou yersinose. Os sintomas são diarreia, febre, cefaleia, dor abdominal. A dor frequentemente é intensa o suficiente e causa um diagnóstico errôneo, muitas vezes de apendicite. O diagnóstico requer a cultura do organismo, que pode então ser avaliado por testes sorológicos. Adultos sofrendo de yersinose geralmente recuperam-se em 1 a 2 semanas. As crianças requerem talvez um tempo maior para a recuperação. E o tratamento com antibióticos e reidratação oral são os mais adequados. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.